Tá gravando. Seu bordão, porra. Olá! Caralho. Hoje é 11 de julho de 2011. Boa festa. 2011? Caralho, 2021. Boa festa julina a todos aí. Festa julina já é avacalhação. Já é né? avacalhação, né? Por São João e São Antônio, junho, né? Mas tem Agostina, sei. Mas são três, não são? Antônio, João, Pedro também? Não, São Pedro? Não, Eu acho que São Pedro também. São Acho Pedro que eu acho que o ciclo é do trio desses santos aí. São João, São Pedro e Santo Antônio. Ah, é? Ou o contrário, não sei. Não, São João, Santo Antônio, com certeza, né? São Pedro também. São Pedro eu acho que é ali 20 alguma coisa de junho, uma coisa assim. Não tenho certeza não. Como bom religioso que sou. Porra, balão de São João. Antônio não tem que ter rime, né? Não, festa junina de fato é por causa do João, né? Que era Joanina, né? Não, junina porque é em junho, porra. Não, a versão que eu ouvi era o contrário. Ah, é? É que seria. É porque junina faz muito mais sentido, né? Ah, sim, Joanina. Joanina, De São João. São João, né? É. Não sei, né? Bom, depois temos que... Vamos falar da falsa etimologia. A falsa etimologia disso, eu realmente não sei, porque eu nunca parei para pensar disso. Porque essas festas são em junho, eu sempre achei que... mas pode ser realmente. Festa de São João, né? São João e São Mas por que São João? São João tem uma... Ele tá no topo da hierarquia dos três santos? Porque para levar... Porque a Igreja Católica... mas São João foi o São João que batizou Jesus. São João Batista, né? Será que é esse? Eu não sei se é esse. Santo Antônio é o Santo Antônio de Lisboa, que é o franciscano, né? Porque tem outro Santo Antônio. Mas será que lá ele é casamenteiro também? Ele é casamenteiro, né? Tá. O Santo Antônio, o outro Santo Antônio lá do paleocristianismo, esse era o que foi ermitão, foi tentado pelos demônios. E o São Pedro é o Pedro... o Pedro apóstolo que Jesus falou aí, galera, cara, pega essa porra aí pelo mundo e vai lá para Roma, lá, que funda a Igreja Católica Apostólica Romana. Tem as chaves do paraíso e quando está arrumando o céu tem chuva e trovão. Isso, exatamente. São Pedro. Se for realmente o São Pedro das festas juninas, né? Mas falávamos do jogo, né? Não, mas antes do negócio do São João, o que tinha de São João? Não, a gente estava falando do jogo, que ontem Quem foi era 1 o a São 0. João? Ah, sim. Ontem foi 1-0 Argentina. Argentina. Os hermanos. Messi foi campeão da Copa América. O Messi estava jogando? Tava. Acho que sim. Eu não tenho certeza, como eu sou muito ligado a futebol. Né? Fiquei sabendo hoje, no Day After. Não sabia, não. Mas do que falávamos antes de começarmos a gravar este maravilhosíssimo podcast. Este podcast muito estruturado. Nossa equipe de redação fez uma pesquisa e recolheu materiais para nós discutirmos sobre a obra de arte nessas múltiplas perspectivas e em que medida o artista tem controle sobre outros aspectos para além da sua especialidade. Ele tem que ter controle sobre isso, ele não tem que ter. Quando, nos casos concretos, os artistas têm, por exemplo, um músico, ele se intromete num videoclipe, em que medida ele se intrometendo ele pode ajudar ou comprometer a sua mensagem. Exatamente. O que você acha? Você estava prestes a falar sobre alguma coisa. Eu que tenho, assim, eu sou um artista completo? Artista completo, sim. Eu sou cara e um déspota em potencial, então... Só falta oportunidade. Só falta oportunidade. Tudo que não me quando você comprar sua ilha... Tudo que não me deram na vida é poder, cara. Porque quando derem... Cara... Tem uma história, cara, tem um filme que é baseado em fatos reais, de uma ilha, que o cara ele fundou um país numa ilha lá na Itália, que é numa fronteira, é uma ilhazinha que estava numa fronteira que não era a fronteira marítima, né? Que não pertencia a país nenhum, assim, estava pertinho da Itália, mas já era um lugar que não pertencia à Itália. Nossa, e que, portanto, não tinha dono. Ele foi lá e fundou a república dele lá. Proclamou a república dele lá. E aí ele começa o país, era um país com, sei lá, tipo, 400 metros quadrados, assim, uma coisa bem pequena. Maior que esse apartamento, porra. Vocês não sabem o que eu faria com 400 metros quadrados de soberania. Mas para um país é foda, né? É o começo de... Roma começou pequenininho. Roma começou com 7 colinas.
7, sendo que eu fiz 3 aqui. Mas também, numa Pra quem não viu, o Álvaro falou 7 e fez 3 com os dedos. É porque os outros 4 estavam escondidos aqui, os caras estavam né? aqui, né? Tipo, 2 Tava no na bolso, mão, né? outro aqui, 2 no pé, dá 7, pô. Parkinson vem em mim, né? Aí o cara... O filme é isso. Mas são 7 mesmo, Colina. O filme é sobre o cara que fundou a porra da república dele lá na ilhazinha e acaba sofrendo uma pressão gigantesca do governo italiano para poder abandonar aquilo ali, porque estava começando a acontecer pessoas pedindo nacionalidade lá do tal país, porque era um país que tinha muita liberdade. O nego ia lá só pra festa, basicamente. Imagina 400 metros quadrados. E aí, cara, até que acabou a história com a Itália enviando uma tropa militar mesmo pra bombardear a porra da ilha, assim. E claro que não bombardeou a ilha, tipo, levaram os navios e bombardearam em volta da ilha pra botar medo nos caras, pros caras se render e abandonar aquela porra e tal. É uma parada que gerou um trabalho e um gasto, assim, pro governo italiano. A Itália que tem San Marino e Vaticano, né? Pra você ver. É um filme legal, cara. Eu não lembro o nome, infelizmente, mas procurem aí. Na Netflix, sei lá. O que eu sei, esse caso eu desconhecia, ignorava. Eu tenho um apreço muito grande pelos microestados, né? Porque é uma base sólida para a conquista mundial, né? Domínio mundial, império mundial. Eu sei da história da Sealand, que era uma plataforma petrolífera lá no Mar do Norte, acho que fora das águas territoriais do Reino Unido, que foi abandonada e um cara chegou lá, decidiu começar a viver Botou uma bandeira lá. Que era uma plataforma daquela de concreto, das bem antigas mesmo, né? Não sei mais fixa, né? E o cara foi, criou, começou a emitir selo, uma boa, na época eu colecionava selo, nunca tive selo da Sealand. E criou isso, declarou aqui um microestado lá, que era bem menor do que os 400 metros quadrados. A ilha? Nossa Senhora! Eu ia... Não, mas eu nem sei se era 400 metros quadrados, não. Eu tô aqui... Bota aí, filme... Vamos ver, aqui no Google... Se bobear, pelo que você tá falando, pode ser que, na verdade, seja essa história, só que no filme se passa na Itália, sacou? Ah, sim. Tu sabe de qual época que é isso aí? Isso é final dos anos 70. Então é possível, hein, cara? A história... Ilha das Do Rosas. homem que construiu... Ilha das Rosas, exatamente. Então não é. Não, não é. Sealand. Isso, o nome do filme eu acho que é Ilha das Rosas mesmo. Olha só, Ínsulo de la Rosa aí, que o cara usou, aqui eu vejo, usou Esperanto. Mas parece uma... Isso, usou Esperanto, exatamente. Parece uma plataforma mesmo, não parece? Ó. Parece uma plataforma, mas a Sealand é outra coisa, é a mesma coisa. Então já tiveram ideia de, aqui, ó, o Principado de Sealand. E o Principado de Sealand é muito maior. São 4.000 metros quadrados. Vê o outro lado da Ilha das Rosas. Bota só Ilha das Rosas para ver se aparece... beleza. Esperanto. Olha só. Já tá errado com Esperanto. Vê quantos quilômetros são. Porra, fudeu, que eu tenho que fazer uma conta aqui. Ó. São 400, mas é bem menor. 400. Nossa, eu chutei 400 e entrou 400, caralho. Então, vamos ver aqui que tem que fazer muita conta pra isso aqui. Não é possível que seja 400. 400 metros quadrados. 400 metros quadrados. Caralho, eu chutei, cara. Caralho. Porra, foi o melhor chute que eu já dei na minha vida. Caralho. Primeira vez em que neste podcast se deu um dado caralho, cravado 400 metros quadrados. Tô impressionado. Cara, até sabe o que tá acontecendo. Eu tô impressionado com a minha capacidade de medir distâncias num filme. A Sealand são 10 vezes maiores. Caralho, realmente, 4.000, né? 10 não, calma aí, porque a área não é... É verdade, a área. Mas substancialmente maior. Aqui, ó. E foi estabelecida antes. 67. A Ilha das Rosas é quando? Segundo a Wikipédia... 68. Nossa, engraçado. Tem um movimento de ocupação global das plataformas petrolíferas. Vamos pegar uma dessas
da Petrobras, Chern2, por exemplo, na qual trabalhou meu amigo lá, doidão, né? Vamos chegar lá. Fundar E como é que a gente vai Malas fundar? Artes. Malas Artes. Malas Artes. Malas Artes. Malas Seremos malasartienses. Malartiense. Não, não, nacionalidade não é esse, né? Pode ser que Tem esse também, né? Pode ser tudo que você quiser. Pode ser malas arte, ênicos, ense, malartizanos, sei lá, malas artianos. Malas Anos é foda, malas artianos. Malas artesi, que nem Catari, do Catar. Mas pode fazer, vamos invadir lá e ocupar. Demorou. Vamos criar. Qual vai ser o nome do estado? Vamos ver se é uma. Porque tem Principado, República. Principado fica meio, né? Tipo, porra, né? Meio, não é coisa pequena. Qual vai ser o nome? Não sei. Quer sugerir alguma coisa? Arquimpério? Arquimpério? Arquimpério. Acho bom. Arquimpério. Pantocratia. Pantocratia de Malas Artes. Em Chern2. Pode ser. Ou ditadura. Não tem nenhum estado que se chama ditadura. Tirania de Malas Artes. Gostei disso. Isso. Afinal de contas, eu sou o Péricles, que era um tirano. Né? Então... Já retoma essa tradição dos Péricles serem tiranos. Você é Dom Álvaro I, que nunca não existe um rei Dom Álvaro. Então você é o tirano também. Co-tirano. É uma co-tirania. Isso. Beleza. Então, aguardem aí. Na próxima semana já estaremos transmitindo nosso podcast diretamente da Bacia de Campos. 200 quilômetros da costa brasileira. A nossa plataforma lá, explorando. Mas voltemos então. A primeira medida que eu vou fazer vai ser expedir selos da nossa ditadura. Tirania. Voltando, falávamos depois dessa nossa viagem, isso porque eu nem fumo maconha, hein? Puta que pariu. Imagina, só usa as drogas lícitas. Imagina se a gente fizesse esse podcast fumando maconha. Vai tomar no cu. Todas as drogas que nós usamos são ilícitas. Aqui as únicas drogas que são consumidas para esse podcast são café e cerveja. Né? Quer fazer um comercial também? Aqui vamos fazer um comercial, então que eles merecem, né? Por favor. Olha aqui, o Beco das Letras, junto com a cervejaria alternativa Cultimodernia, né? Pós-moderna. Líquida, sem rótulo, lançou uma cerveja sua que você pode adquirir no Beco das Letras, que é Cito, na Praça Cruz Vermelha, centro do Rio de Janeiro. Número 40. Número 40, isso aí. E você pode... Tirania, um espaço... Tirania da Rita Migliora. Da Tirania de Malas Artes. Tá. Já foi anexada ao nosso microestado. Se apropriou da... Microestado. Agora se transformou num médio estado. Procura aí, @Livraria Beco das Letras no Instagram, no Facebook e tal. Livraria, porque se você puser @ como eu fiz nos meus primórdios... Você escreveu @? Não, escrevi porra, né? Sou burro, mas também... eu escrevi Beco das Letras. Beco das Letras. Aí caí numa parada lá em Porto Alegre. Tem que escrever livraria. Livraria. Isso. Foda, né? Mas nem era livraria, acho que era um brechó, uma parada assim. Se você estiver aqui no Rio, é um lugar que vale muito a pena visitar, porque... Isso aí, porque eu e Péricles tocamos lá. Isso. Nos conhecemos lá. Tem um lugar que tem uma... Como é que a gente fala? É um lugar especial para o nosso relacionamento. Nossa, né? Esse relacionamento que trouxe tanto dinheiro e conquistas territoriais para nós. E, mais ainda, informação para o resto do mundo. Sim, claro. Isso aí informação de altíssima qualidade. Isso aí é uma das razões porque as pessoas estão muito interessadas em nos reconhecer como tiranos, porque esse benefício que nós fizemos, que em outro podcast você tem a área exata de qualquer estado existente no planeta Terra, dada precisamente nenhum sentido. Sem consulta. Sem consulta. Olha só, onde que isso acontece?
Caralho, fiquei impressionado. Não se subestime. Mas enfim, voltando a vaca magra. A vaca magra não, a vaca. Como é que é? Vaca fria. Vaca pô. fria. Nunca se ela tá magra, fria, se ela é malhada, se ela é branquinha. Voltando à vaca fria. Ai, caralho, falávamos sobre o domínio do autor em todos os aspectos da sua obra, né? Então, a obra de arte na sua integralidade, né? Então, por exemplo, esse exemplo é muito bom, que é o exemplo do cineasta, né? Até que ponto o cineasta ele consegue ter controle sobre tudo que vai ser veiculado a respeito da sua obra, né? Porque, em tese, você tem a figura do cineasta que pode ser, né, o diretor e ao mesmo tempo a figura que o cara que escreveu o filme, né? Ou não necessariamente, muitas vezes é só o cara que dirige mesmo o filme e transforma aquilo ali numa obra cinematográfica, né? Mas para além disso existe uma série de outros elementos, né? Tipo, desde do trailer, né? Até o banner que vai ser divulgado, né? Por aí para poder chamar as pessoas para assistirem o filme, não sei o quê. E será que o artista ele precisa então ter esse controle, afinal de contas? Será que tudo isso vai influenciar? Acho que aí depende de uma resposta muito inteligente essa. Mas é verdade, o que eu posso fazer se esse universo é burro pra caralho? Depende de um monte de fatores, né? Porque isso vai depender da visão. Se o artista tem uma visão integral da obra de arte, se ele está preocupado com esses outros aspectos, né? Se ele tem liberdade para tanto, né? E basicamente isso é isso. Se ele tem, se ele concebe aquilo dentro, caindo dentro do escopo da obra de arte, e se ele vai ter controle para tal. O cinema é um bom exemplo, porque tanto uma coisa quanto outra sempre foram extremamente variáveis. E essa própria coisa que você falou, assim, desse conceito do diretor como o cara que tem uma visão integral sobre o filme, isso é muito dado pela escola, pela teoria autoral dos caras que depois vieram integrando o velho vague lá do cinema francês. Truffaut, Godard, né? Ou os críticos de cinema, Bazin, né? Tiago Turip poderia estar falando isso melhor que eu, mas enfim. Alô aí, saudações a todos. Alô, Tiago Turip, Alô, queremos você aqui, hein? Tá convidado. Porque esses caras meio que criaram essa ideia de que o diretor é que imprimia uma visão geral sobre o filme. O que é um maior caô, porque de todas as expressões artísticas, de longe, a que é mais coletiva é o filme. E é que tinha um caráter mais... o caráter mais comercial é foda, mas ela envolve recursos assim tão substanciais que tradicionalmente não ficava na mão de uma só pessoa, né? E durante muito tempo não era o diretor. Por integrar as múltiplas linguagens também, né, cara? Ah, sim, também. Na verdade, durante muito tempo, era muito mais o filme é muito mais dado pelos produtores, né, pelos estúdios, né? O diretor simplesmente é o cara que resolve as paradas ali na hora, e o cara não tinha muita voz em como as coisas iam ser filmadas, nem sobre a escolha do roteiro, né? O diretor simplesmente o cara que fazia. Não é à toa que em francês se fala, né, ou de réalisateur ou de metteur en scène, né, que é tipo o cara que está realizando ou está colocando o troço. É mesmo o cara que coordena, da mesma forma como o maestro. O cara ele tá resolvendo os problemas e tornando aquilo ali viável. Exatamente. Né? Assim, ele tá vendo qual é, o que ele tem na mão, como transformar aquilo. Mesmo, veio agora essa ideia aqui, mas é uma posição, durante muito tempo, foi muito parecida como é a do regente em relação a, tipo, a sinfonia, por exemplo, né? O regente é o cara que o cara que está fazendo a música. Claro, os músicos também estão fazendo acontecer, mas é o que tem controle sobre como as pessoas estão fazendo. Mas você não concebe o regente como o grande artista, né?
Isso fica na figura do É compositor, a né? figura do compositor, É, exatamente, né? Mas no cinema, Você sabe quem é o Mozart, mas você não sabe quem são todos os regentes que já regeram as peças do Mozart, né? claro, que podem ter É. interpretações Uhum. muito idiosincráticas e tal, enfim, podem até enfatizar, tipo, a perfeição. Claro, sempre dependendo do que se considera perfeição ou não, né? Mas conseguem ter intervir na obra artística de uma forma positiva ou negativa, né? Ou da forma mais neutra possível, de realizar o mais próximo o Uhum. que é a intenção artística, mas ninguém concebe o cara. E no cinema, durante muito tempo, foi isso. O diretor simplesmente era o cara que. E se essa visão integral estava dada muito mais pelo produtor, que entendia o filme como um negócio, então sabia o que funcionaria, que tipo de música deveria ser usada, como deveria ser a distribuição. Inclusive, durante muito tempo, a escolha das pessoas que deveriam estrelar nos filmes estava atrelada a isso, a decisões que o produtor fazia, Comerciais, né? comerciais, né? Porque essa estrela do momento. Não que isso tenha deixado de acontecer, mas na, na época que falava do sistema do Star System lá no Hollywood, isso era muito. Você acredita que o fato do cinema ser uma atividade muito cara acaba também meio que obrigando os caras a pensarem um pouco por esse lado, assim, porque, né, para fazer atrair maior público e tal, ter mais investimento no filme, assim, porque realmente é uma indústria muito grande, né? Assim, tipo, você não acha que de repente acaba sendo necessário esse olhar um pouco mais comercial para tornar o produto viável, né? Ah, sim, mas aí isso é uma coisa que isso depende do contexto, depende dos artistas. Quando ali final, início dos anos 60, início dos anos 70, e durante os anos 70, final dos 60 e anos 70, Hollywood, tanto falam que New Hollywood que eles chamam lá, que foi um momento que continuou ainda tendo os grandes estúdios, mas eles começaram a dar uma liberdade muito grande para os diretores. Os diretores passaram e provavelmente como uma reação a essa interpretação que era meio maluca lá da galera dos franceses da Nouvelle Vague, tipo, os caras tipo, produzem, etc e tal, mas o diretor passa a ter uma capacidade de intervenção muito maior e de fato é um período assim em termos de produção, quando surge Coppola, né? O Kubrick não está necessariamente associado a isso, mas o Scorsese, você tem uma produção muito é, 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 muito significativa assim de filmes e tal de extrema qualidade nos quais o diretor passa a ter uma capacidade de controle muito maior, mas é uma coisa meio conjuntural, tanto que a partir dos anos 80 volta a ter uma certa restrição e nos anos 90 volta isso a emergir, mas pela linha do cinema mais independente, passam a ter produtores mas é porque também estão focando nisso, num setor mais nichado, que, porra, é justamente passa a ser um produto, mas se entende. Tipo, pô, justamente para fazer algo diferente, preciso da liberdade criativa até para determinadas Uhum. pessoas terem uma visão integral do negócio e desenvolverem aquilo, porque se você está mobilizando uma porrada de gente dentro da ideia de que o produtor sabe o que tem que ser, tu vai estar meio pasteurizando o produto. Então, Sim. voltou-se, mas isso num setor mais nichado. Nesse período do New Hollywood. É por isso que o cinema americano do final de 60 ao longo de 70 é muito diferente do que tinha antes, em grandes, e por isso são grandes produções, e são às vezes produções muito discrepantes do que tinha antes, tipo o Poderoso Chefão, Uhum. Apocalipse Now, né, o Taxi Driver do Scorsese, é um tipo de cinema muito claro assim que é, que é, que é diferente, mas foi dado por uma questão conjuntural, né? Por exemplo, o Raging Bull lá, como que era? O Fúria Indomada do Scorsese, que é 1980, eu acho. Foi filmado preto e branco. Isso com certeza se deve a uma decisão. Eu tô cagando goma. Uhum. É uma Com decisão. certeza. Não, com certeza. Porque, Uma porra, um coisa filme dos anos. estética mesmo, É, né? coisa estética, É. que em outro momento, porra. Não, tipo, ser uma super. Né, sei Sim, lá, nos não anos faz mais 60. sentido, né? Os anos falam, não, porra, o filme vai parecer que é um filme de baixo orçamento, ninguém vai querer ver. Tipo,
naquele contexto já... pode falar, porque já estava generalizado o cinema em cores e tal, aí passa a ser uma opção estética. Mas é um tipo de controle, por exemplo, sobre a fotografia que o diretor não teria, sei lá, nos anos 50, para a decisão se vai filmar em cores ou em preto e branco, seria do produtor. Tipo, isso aqui vai ser uma super produção, é para ser blockbuster, então vou meter a grana e vai ser cores. Não porque o diretor martelou, não, aqui eu preciso ter um tratamento. Eu não gosto muito dessa figura do produtor, que é quem tem. Acaba que é. Porque isso acontece em música também, né? Que é o detentor das decisões ali, e que muitas vezes tem uma perspectiva muito mais comercial do que artística, né? Em música isso rola pra caralho também, né? Quando você vai gravar um disco, o cara ele acaba fazendo essas intervenções que estão muito mais preocupadas em como o produto ele vai circular e de como ele pode se tornar mais comercial, né? Assim, mesmo que seja uma música mais de nicho, né? Mas como que ela vai... Porque tem uma... O produtor é esse cara que está meio que preocupado em enquadrar aquilo ali dentro de determinado critério estético, mesmo que seja de nicho, né? Assim, tipo, sei lá, é jazz, que é um negócio de nicho pra caralho, mas ele quer que soe muito jazz, né? Ele não quer que você se diferencie dentro de um... Se o teu produto é jazz, ele não quer que seja um jazz meio, porra, que não dá pra identificar tanto quanto jazz. Não, ele quer que seja jazz pra caralho, assim, né? Eu fico um pouco preocupado com isso. Por outro lado, eu acho importante também que o artista, enquanto aquele que concebe a obra, ele seja capaz de abrir um pouco a mão desse controle. Assim, eu gosto dessa ideia de poder deixar quem entende do assunto trabalhar um pouco, sabe? E não querer ter controle sobre tudo. O que é muito difícil também, porque significa que você precisa trabalhar com pessoas que estejam muito alinhadas com as suas ideias, assim. Isso pode ser até um paradoxo, porque na real você está abrindo mão do controle, mas você está querendo trabalhar com pessoas que estejam muito alinhadas, ou seja, você sabe que elas estão com uma perspectiva um tanto quanto parecida com as suas, então, na verdade, você está tendo controle ainda, assim. Mas eu gosto dessa ideia de, por exemplo, deixar os profissionais de determinada área agirem e fazerem o que eles podem fazer de melhor, e eu, que não sou um cara especializado naquela coisa ali, eu não vou intervir ou vou intervir o mínimo possível, porque eu confio na expertise, né, daquele profissional, assim. Eu fico pensando muito por esse lado, assim. Mas isso é um equilíbrio muito difícil, assim, né? E uma outra coisa que eu acho também é que para chegar a esse ponto é necessário que essa parceria ela esteja acontecendo ao longo de muitos projetos, né? Não vai ser o primeiro, não vai ser o segundo, não vai ser o terceiro. Você precisa de alguns anos ali produzindo junto para que todo mundo consiga meio que alinhar as linguagens ali, as propostas e entender do que se trata. E aí sim todo mundo meio que ficar meio satisfeito com o que está rolando, assim. É isso, assim. Só que por outro lado também, se você abre muito a mão de tomar determinadas decisões e libera essas decisões para outra pessoa, mas ao mesmo tempo você quer que essa pessoa esteja muito alinhada a você, como que ela está contribuindo de fato com o teu trabalho, assim, ao ponto de expandir isso para um outro público ou coisa, sabe, assim, é uma coisa meio... É um equilíbrio meio difícil de fazer, é uma conta muito que às vezes não pode não fechar mesmo, né? E essa coisa que você falou dos produtores, você vê... Na época eu estava estudando produção musical, comprei esse para variar, né? Tulhar de livro aqui em casa, esses livros sobre produção musical, e se falava isso, de que... Nem tem tanto livro aqui, cara. Nem dá para andar nessa porra ainda. Ainda dá para andar, né? Ainda dá para andar bem, pô, tranquilo, sem parar nem nada. Nossa, tá foda. Se falava muito isso, de que tinham determinados produtores, tipo, eram concepções diferentes. Em alguns casos, o produtor ele ia se assumir como a posição do que se tornou essa imagem do diretor de cinema. Na verdade, o produto é a visão do produtor, né? Em certa medida, o Alan Parsons lá, que fez o Alan Parsons Project, que
que já era um produtor consagrado, porque trabalhou com Pink Floyd e tal, né? Mas aparentemente ele tinha uma certa perspectiva assim, meio de um diretor musical, mas aí ele criou um projeto musical dele para Uhum. fazer isso. Mas alguns outros produtores não, o cara metia a mão mesmo, porque era essa percepção de que ele sabia melhor do que o artista o que tinha que ser. Não, e não, aí, e não fazer como seria o outro modelo de produtor, que é transmutar a, a visão do Uhum. artista em som, inclusive dando dicas do que pode, ele acha que pode funcionar, né? Uhum. Porque tem isso também, né? Porque as pessoas operam a partir de referenciais, Pois é. né? Fala, vai ficar tudo. A mixagem vai ficar confusa. Só que às vezes essa é uma opção estética Uhum. do artista, como eram dessas bandas que chamavam de shoegazing, o Slowdive, o My Bloody Valentine, o Lush, enfim, right? Que tem uma sonoridade que você não percebe muito bem as coisas, tipo, é uma massa sonora. Uhum. Mas só. É o foda o cara não querer ter esse resultado e ter, né? Tipo, aí Ah, por sim. ineficiência técnica. É. Mas isso é uma opção Exatamente. claramente deliberada, e dependendo. Provavelmente deve ter acontecido na época com os produtores, com aquele som todo limpinho dos anos 80, de ser uma coisa muito separada. Uhum. Né? O cara ia chegar e falar. Falam que isso acontecia aqui, né? Já falamos isso várias vezes, né? Que o Do som do rock, rock né? Uhum. brasileiro ser muito Clean. muito clean, muito limpo. É. É, tem uma sonoridade bem característica, porque era a influência, o Lobão já falou isso, né? Era a Uhum. influência, claro, dos produtores, inclusive quando os artistas, com consciência, manifestavam-se contrários àquilo. Uhum. Né? Tanto que ao vivo é completamente diferente. Sim, sim. Não, mas às vezes tipo, é diferente, mas o cara não está muito consciente, porque o cara está almejando aquele som limpo mesmo. O Lobão fala que não, em alguns casos, como era, É. queria aquela sonoridade e não pegava de Mas jeito você nenhum. ouve as bandas, todas essas bandas clássicas da década de 80 aqui do Brasil, tu vai ver os caras tocando ao vivo, Uhum. é rock and roll, bicho, é porrada, né? Não Sim. tem, tipo, desde Biquíni Cavadão, Herbert Viana, como fala? Paralamas do Sucesso, essas bandas todas, quando tu ouve os caras ao vivo, é distorção na cara, é outra coisa, né? Completamente diferente, né? Pois é, aí fica complicado, porque em que nível, em que nível entra isso que você está falando assim? Porque em que medida convém delegar? Porque obviamente Mas isso é uma equação que, tipo, muitas bandas passam, no caso da música, né? Passam anos e anos e anos tentando encontrar, até o ponto de achar esse cara que é o cara que Sim. tá alinhado com a proposta Uhum. do cara ali, né? Do artista ou da banda, não sei o que e tal. Realmente, porque é uma busca mesmo, né? Por encontrar quem consiga entender a proposta e que pense não só nos aspectos comerciais. É porque as questões comerciais elas estão relacionadas não somente a ganhar dinheiro, não sei o que, é como fazer aquilo circular, Sim. né? E às vezes conseguir fazer circular significa entender quem é o público muitas vezes, que é o público consumidor e o público que você quer atingir, né? De repente, assim, a banda, ou o músico ali, tal, o compositor, ele não está querendo atingir a massa. Sim. Ele está querendo atingir um nicho mesmo, assim. E aí você... Ou, às vezes, dentro do nicho, ele ainda está procurando um outro... Não o padrão do nicho, né? E essas conversas são meio complicadas, porque muitas vezes o produtor ele não está comprometido com o resultado artístico, e sim com um aspecto de grana, não sei o que e tal. E aí, como que faz isso, né? E para além disso, aí tem a coisa contextual também de que, por exemplo, nos anos 80 os artistas, antes disso, estavam muito mais vulneráveis à questão do produtor, não só por causa desse modelo ainda das grandes gravadoras e tal, né? Mas porque era difícil você ter uma experiência, exatamente o que você falou, você precisava fazer vários trabalhos até você começar a entender mais ou menos como operava, uma questão de uma produção musical, de você ter uma capacidade de saber o que está funcionando, não, porque uma coisa muito técnica, continua sendo
continua sendo uma área extremamente técnica. Mas, graças a Deus, já há muito tempo, essa dos anos 90, pelo menos, se tornou mais acessível, e nos últimos 20 anos mais ainda, a possibilidade de ter esta maravilha aqui de Computadorzinho. de você. Então, quer dizer, bem ou mal, o próprio artista pode experimentar. E cada vez é mais fácil o cara fazer música. Nem vou falar assim, tipo, a gravação, não, isso aí precisa de estudo. Mas o cara tem a possibilidade de depois manipular essa coisa, mixagem em casa. Então, o próprio artista consegue entender um pouquinho melhor, né? Aí, na hora de se comunicar, dentro do estúdio com o produtor fonográfico, ele vai ter uma outra. Exatamente, né? Tipo, você Ele sempre, não tá completamente cego ali, né? porque você sempre fala lá, né, de casos cômicos, né, de que artistas, né? Que aí vira um vocabulário sinestésico, né? Eu Cita exemplo. eu quero mais cremoso, eu quero mais molhado. Você não vai falar, não vai dar nomes, não? Eu não posso. Não Será pode. que eu posso? Eu não posso. Então fala sem nomes. O que foi dito? Que ela queria um som mais. Como que era o som que ela queria? Eu não vou lembrar exatamente a palavra, mas era. Eu não vou lembrar exatamente a palavra. Mas enfim, uma cantora de muito renome, muito consagrada. Que eu não vou citar o nome aqui. Que é ovacionada por muitos, mas que pouquíssimo sabe sobre música. Ela usa umas metáforas assim a respeito do som que são muito difíceis de entender o que ela está querendo dizer, né? Mas o episódio mais marcante é quando um determinado baterista pior que eu acho que eu já falei essa porra aqui em algum episódio. Enfim, se você quiser saber, fica ouve os episódios anteriores aí. Gerar mais audiência. Isso. Procure desde o primeiro aí. Onde está o Wally? Aí, advogados, né? Isso. Aí o caso mais emblemático é de um conhecido baterista que estava tocando com ela no estúdio, estava ensaiando, né, no estúdio e tal. E aí a fulana de tal, que todo mundo baixa a cabeça para ela, ninguém, né, não questiona. Tô esperando você dar um deslize. Pois é, soltar. Eu tô tentando aqui me manter. Aí ela faz um comentário qualquer a respeito do... Você tá quase cagando pra Meu cérebro tá derretendo aqui. Aí ela fala uma coisa qualquer e o baterista vira pra ela e fala... Porque primeiro que ela... Não fala o nome. Primeiro porque ela não fala diretamente com os músicos, ela fala com o produtor e o produtor tem que falar com os músicos. Ela não dirige a palavra diretamente aos músicos. E aí ela fala pro produtor, e na verdade o produtor ele é arranjador e diretor musical também, então ele toca na banda também. Já tô dando várias dicas aqui. E aí ele fala, e aí o baterista vira pro produtor e fala assim: fulano de tal, diga para vossa senhoria a fulana de tal que ela vá tomar no cu. E aí ele larga as baquetas e vai embora do estúdio. Enfim. Pois é, né? Porque fica nessa porra, né? Como é que você vai conseguir definir o que são essas coisas, né? Porque essas dimensões estéticas, quando você não fala tecnicamente, né? A partir do aspecto técnico mesmo, vai ficando cada vez mais difícil, né? Então, essa comunicação, ela fica muito difusa e você só vai conseguir alinhar isso ao longo de vários trabalhos em que você vai entendendo um pouco mais o que o outro quer dizer, não sei o quê. Porque em se tratando de arte... Corona. Corona 2. Opa! Em se tratando de arte, o som ainda tem essa coisa, né, que é completamente abstrato, você não consegue dizer o que você está ouvindo, né, e você tem que ficar encontrando essa porra desses termos que não fazem o menor sentido. É cremoso, é molhado, tem brilho, tem não sei o que e tal. Vai ficando cada vez mais complicado. Essa comunicação ela fica muito inacessível, muito... vira um mistério, né? Até tu conseguir entender. Por mais técnico que você seja, é muito difícil chegar nesses parâmetros, assim, né? Mas você começa... qualquer forma artística, mesmo que não seja o seu foco, você começa a entender mais ou menos. No inglês eles falam de quando uma mixagem está com muito conteúdo médio, que é um sinal de uma gravação amadora, chamam de muddy, né? Então, tipo, lameado e tal. Mas
Isso é como, não quer dizer, lameado Pois em é, si só quer dizer exatamente. porra nenhuma. Mas já se entende Sim. que é isso, tipo, porra, tá com muito. Porque aí começa a ficar embolado, exatamente. Uhum. Fica um som ali, que tá embolado de porra nenhuma, mas, né? Tá, Tá confuso, não dá para fica entender. confuso, etc e tal. Aí Você não consegue separar os timbres ali e tal. exatamente. Tipo, aí depende, às vezes o cara vai chegar na opção estética e vai falar, não, quero uma mixagem muddy, quero que seja Aham, mesmo assim, né? E aí vai falar, não, mas aí tá demais, tiro tipo os graves para eu quero. O cara minimamente. sim. Mas hoje isso é muito mais fácil, porque você tem aqui no computador, você começa a acessar isso É. também. Também não sei se é isso também, porque os artistas antigamente não consideravam isso que fosse da alçada deles e acabava. Mas aí isso acaba tendo repercussão nisso. Aí o cara depois, anos depois, percebe, meu som não era como. Pois é. Né? É. Ou Mas eu acho se, que com essa coisa dessa queda, da hegemonia das gravadoras, não sei o que e tal, e dessa produção mais independente, isso vale não só para música, né, mas também no audiovisual e tal. A galera foi tendo mais controle sobre a obra. E também mais conhecimento a respeito dos processos de produção, né? Porque e um pouco mais de conhecimento técnico, não sei o quê, porque foi ficando dentro desse ambiente mais independente, você precisa. Só que eu acho que tem uma outra coisa que é o seguinte, mesmo que você não esteja num ambiente completamente independente, assim, porque, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não gosto dessa parte de produção fonográfica, não acho, não tenho o menor interesse por isso, assim. Então eu sempre vou depender de alguém. No entanto, dependendo de alguém, é importante que eu saiba me comunicar com essa pessoa. Então, esse é um conhecimento mínimo que eu preciso ter para que chegar na hora com o produtor eu conseguir falar com ele, assim, eu conseguir dizer o que eu quero e ele também conseguir me dizer quais são as melhores opções e eu entender aquilo ali efetivamente, e não simplesmente acatar a posição do produtor, sacou? Esse que é o ponto. A mesma coisa acontece no audiovisual, né? Se você não entender minimamente as formas de operar, né, aquela linguagem ali, você vai ficar sempre na mão de alguém que é detentor desse saber técnico ali, né? E você não precisa ser o técnico em si, né? Aquele que opera, mas conseguir se comunicar, eu acho que já é uma grande vantagem, né? pois é, mas aí que entra, que é o grande tema deste episódio, que estava sendo falado antes do episódio ser gravado, que é em que medida, quando você está despreocupado desses elementos que não são estritamente da obra de arte, tá? Um músico vai gravar um videoclipe, ou vai. É porque hoje não existe mais essa coisa, né? A arte do disco, do CD, é completamente uma coisa. Existe, mas é bem secundária, né? Hoje em dia acabou isso, né? Mas o Não, já videoclipe. nem existe mais disco CD, né? Agora é Não, single só, sim, né? mas ainda assim existe Tem aquela uma arte, artezinha e exatamente. tal. Mas Aham, óbvio que isso não tem o mesmo impacto mais, claro. porque, porra, a gente ia na loja, ela comprava um negócio O gigante de cada vinil era um disco. quadro, Era né, um cara? quadro, exatamente. Depois o CD era menor, mas ainda assim tinha ali Um né? cartezinho e Porque às tal. vezes você lembrava do. Você lembra do álbum em função da capa, assim. Tipo, Uhum. pensa no álbum, tu vê a capa, então. Óbvio que essa vinculação de uma imagem com o próprio conceito do álbum já meio É. que se, Não, né? mas agora, na verdade, eu acho que essa vinculação da imagem ela mudou. Agora ela ficou no videoclipe, assim, Sim, no porque videoclipe. é quase que obrigatoriamente, você lança um single, você tem que lançar o material visual também, né? Sim, mas aí que tá, porque o poder do clipe de síntese é diferente de uma capa. Sim, absolutamente. A capa, tipo, é um título e a capa. É. Pô, aquilo. O clipe ele conta uma história, ele já te induz a uma interpretação, ele já tem uma outra jogada. Não que a capa também não faça isso, mas é um elemento mais sintético mesmo, Uhum. tipo. Não forma um título, você dá um título para um Não, conjunto. tudo isso induz, é claro. Mas o clipe ele tem uma historinha, assim, não sei o quê. Tipo, É, não necessariamente ele está sumariando o álbum, né? é. O título e a capa tinham essa função, né? Uhum. Aí eu fico me perguntando em que medida você não ter controle com isso pode estar passando uma mensagem que não é intencional.
E porque o artista considera aquilo não, na verdade, minha forma de expressão é a música e então eu delego e não ou falo muito por alto e aquilo às vezes acaba entrando numa vala comum e outros diversos aspectos que não foram considerados como substanciais acabam depois dando um caráter de, sei lá, um caráter rotineiro a coisas que não seriam rotineiras ou um sabor de época. Você falou do jazz, por exemplo. Aquela gravadora famosa lá dos Estados Unidos, a Blue Note, né? Ela tinha uma política lá de capas, né? Dos mais diversos artistas, né? Que era sempre aquela coisa monocromática, né? E com um filtro, uma cor por cima, né? Não era como se fosse a foto preto e branco, mas com filtro azul, laranja, né? E quase sempre do artista, né? Tocando, né? Um instrumento. Se criou uma estética que não era necessariamente a estética dos jazzistas daquela época, de bebop, ao fim de, enfim, dos mais diversos estilos, até de fusion. Né? No fusion isso muda um pouco, né? Porque a Blue Note é mais... da gravadora. Né? Da gravadora, exatamente. Na apresentação gráfica, né? E um exemplo assim, que eu acho muito significativo, que é uma banda pop, né? E bem, bem famosa, que procurou ter um controle sobre isso, ou pelo menos o vocalista procurou ter, que no caso era o Morse, são os Smiths. E os Smiths, de fato, eles não têm, primeiro, eles não têm uma sonoridade dos anos 80, e isso é deliberado, porque diversas vezes eles falavam que eles não queriam soar como o que estava se fazendo no som da época, né? Tanto que o Johnny Marr tocava aquela Rickenbacker, né? Aquela guitarra, todo... Tinha sonoridade que já não remetia. Tinha uns elementos assim, que eles evitavam deliberadamente, tipo, não usavam sintetizadores, são pouquíssimas mesmo, pouquíssimas faixas que usam, assim, e, tipo, mal dá pra perceber. Pô, mas pouca mesmo, assim, se tiver meia dúzia já é muito. Mas isso não ficou só limitado ao conteúdo musical. Tinha isso na forma como eles se vestiam, que não, se você observar, eles não se vestiam com aquele estilo super mega produzido que era comum nos anos 80, coisa, né? Aquela meio coisa new wave. Assim, exatamente. Exatamente. Não era com aquela estética. E as capas são claramente discrepantes porque seguiam meio essa lógica da... Não que a sonoridade deles remetessem o negócio da Blue Note, mas queriam alguma forma de se remeter a alguma coisa dos anos 80, de 60, perdão, e faziam aquela coisa monocromática, com coisa de filtro. Então tem... Quer dizer, eu me lembro que eu comecei a ouvir os Smiths por causa da minha mãe, eu não sabia que era uma banda dos anos 80. Você está falando de uma identidade visual que está atrelada à identidade musical. Exatamente. Assim. E tudo. Aí parece uma coisa. Eu me lembro, ouvindo os Smiths nos anos 90, eu achava que era uma banda dos anos 60. Mas quando eu digo assim, de delegar, eu não quero dizer que não tenha interferência. Eu acho que são duas coisas diferentes. Porque esse exemplo que você está dando é muito bom. Certamente existia interferência no trabalho do designer, sabe, de quem trabalha com essa parte da arte mais gráfica ali, da capa do álbum, não sei o que e tal. Porque é preciso um alinhamento das expectativas, né? Não dá simplesmente para o cara fazer um som que remete a essa estética da década de 60, mas a capa é uma capa new wave pra caralho. Isso fica confuso, né? Então, porque eu acho que também tem uma coisa do tipo, o cara ele vai comprar o álbum, vai julgar o álbum pela capa mesmo, assim, sabe? Assim, tipo, no caso da música, você precisa meio que a partir da capa do álbum, você já cria uma expectativa do que pode ter dentro daquilo ali, assim, porque vão se convencionando padrões, né? Então, eles buscaram o padrão que faria com que você já olhasse para a capa do álbum e não remetesse a uma música da década de 80, e sim da década de 60, né? Porque a proposta era exatamente essa, né? Eu não quero que quando você olhe para a capa do meu álbum, você pense que eu sou uma banda da década de 80, Sim, apesar de eu ser. Mas eles poderiam ter... Mas aí você falou, pelo menos diz o Morrison na sua autobiografia, que ele que fazia as capas. Nem que fosse
que não fazia assim, pegava. Mas Sim, fazer um esqueletinho ali, eu falava, eu quero rascunho essa e tal. foto aqui. Aham. Porque são capas. E talvez seja justamente por isso a opção simples, né? Eu quero essa foto com tal cor, né? Porque é monocromática, põe um filtro, Uhum. o título aqui, acabou. Né? Então, talvez tenha até sido não ficar com frufru, porque são decisões que são fáceis de serem tomadas. Mas eu presumo que É boa. por alguém que não é um artista gráfico, né? Exatamente. Tipo, eu quero essa imagem aqui, pronto. Ele consegue tomar essas decisões, assim, porque é coisa muito simples e tal. E tanto que ele fala quando lançou em CD lá o The World Won't Listen, ele ficou bolado, porque ele tinha concebido com o negócio para ser vinil e tipo, o CD tava pequeno, tinham feito. Ele reclama nisso lá na. Será que o Queen tinha isso também? Porque dizem que o Fred Mercury Sim, é que sim, fazia, porque né? era artista, ele estudou, né? Ele era artista, designer gráfico. Eu não sei como é que é o nome da profissão na época, mas ele era um cara que manjava dessa porra mesmo, né? Sim, Assim. sim. Sim, exatamente. Só que no Queen é diferente, é difícil porque de fato tem toda a estética lá, Exatamente. tudo é muito conforme o que eles. O visual, assim, o figurino, cabelo, tudo E da época também, tipo, ou pelo isso. menos ou um tipo de expressão artística que estava na época, aquela coisa ser meio espalhafatosa mesmo, etc. e tal. Assim, quando eu falo da ideia de delegar, não significa. Enquanto você. Aham, Delego para você o episódio. Quando eu falo sobre delegar, eu não quero dizer abrir mão da interferência. O que eu quero dizer é que a gente precisa confiar em quem é profissional daquele ramo ali. Agora, não significa que a gente não vá discutir sobre as decisões, mas é você minimamente confiar sem querer ter o controle absoluto, né? Então, por exemplo, eu passar uma determinada ideia e dizer, ó, a minha ideia é essa e essa, mais ou menos, e deixar o cara criar em cima daquilo ali. E aí ele vem e aí a gente conversa sobre aquilo. É claro, porra, num produto, falando de música, assim, né, num produto musical, cada vez mais a gente vê que a música em si, ela não é. Isso há muito tempo, né? Um produto musical não se trata mais da música em si apenas. Tem uma série de outros elementos, né? Tem a forma como o cara se veste, tem esse elemento visual que hoje em dia se dá através de um videoclipe, né? Tem uma questão relacionada a uma identidade visual nas redes sociais, né? E aí o que eu quero dizer é que não significa simplesmente abrir mão da discussão, mas assim, poder virar para o cara e falar, bicho, a minha ideia é essa, eu quero que você crie em cima disso, em cima disso. E aí com que ele vem, não era bem isso que eu queria e tal, mas é ter deixar com alguma possibilidade de criação, porque às vezes vem coisa que você não imaginaria e aí seria legal de aproveitar, né? Sim. Diferente de você querer ter o controle de tudo, assim, absoluto. Isso são as opções. São opções estéticas as mais diversas, né? Tipo. E é aquilo que eu sempre falo, né? Porque, desculpa rapidinho, assim, mas, por exemplo, quando eu não tenho experiência, uma experiência quase nula com essa coisa de audiovisual, né? Mas eu tive a experiência de dirigir um documentário do nada, né? Francisco Ford Coppola. Do nada. Não tinha experiência nenhuma com isso. Eu fui dirigir um documentário. Porra, quando eu cheguei com o material pro editor, porque ali na hora que eu ficava dirigindo, não, pega assim, pega assado, não sei o quê, não sei lá. Quando eu cheguei com o material pro editor, aí eu sentei com o editor para fazer a parada, eu decupei tudo ali, peguei, não sei o quê, e fiz a montagem. Não, eu quero que entre aqui, quero que entre essa. Quando eu cheguei com o editor, e aí a gente via algumas coisas assim, porra, isso aqui não tá legal, não sei lá. O moleque, que tinha muito mais experiência do que eu,
nessa parada, ele me deu inúmeras soluções, assim, que eu sozinho não seria capaz. Não seria capaz, mas por conta da habilidade dele, assim, ele falou, cara, isso aqui, se você fizer desse jeito aqui, vai funcionar melhor. Se você botar essa transição assim, assado, não sei o que, porra. E graças a ele, assim, aliás, tenho que aproveitar para mencionar. Muito obrigado, Wing Yang. É o nome dele, cara. Esse é o nome todo dele? É tipo o nome composto. Wing Yang. E qual o sobrenome dele? Yang Eu Enem não, da Silva. eu não lembro, mas o Wing Yang é o nome composto. É tipo Carlos Eduardo, né? Sei lá. Yang, cara. José Roberto. O Wing Yang, não é Ying Yang, não. É Não, o Wing. Ying Yang. É uma asa. Wing Yang. Muito obrigado, Wing Yang. Isso aí, voando Você me no ajudou Yang. muito. A asa de Yang. Ele me ajudou muito, porque ele conseguia ter uma percepção e também uma parada da técnica, porque dominava o editor, né, de vídeo, o Adobe lá, não sei o que e tal. Ele sabia as ferramentas, né? Mas aí eu te pergunto, em que medida, claro que essa não era a tua intenção era fazer um produto, porra, que se conformasse com, porra, os padrões, que, tipo, não interfere, que o espectador, porra, quer ver um vídeo e não quer, tipo, você não tá querendo inovar na parada. Mas Sim. acaba dando um ar, às vezes, de época, porque quase sempre nessas circunstâncias que tem delegação, o profissional, ele age exatamente isso, como profissional, tipo, o operário que faz a coisa, que tem uma série de assunções do que funciona melhor, né? E é isso. Absolutamente. E, na verdade, é isso que dá o ar de época para qualquer obra de arte que é produzida dentro de determinados cânones, né? Que, às vezes, no Velho Vaga, eles introduziram o que eles chamavam de jump cut. O que é o jump cut? É quando você tem um tipo de corte que é claramente abrupto. Vamos supor, tem uma... Sei lá, estou filmando aqui de um... Vou falar isso. Vamos supor que alguém esteja filmando um quarto. Imagina um zoom. A câmera parada, estática no quarto, dando um zoom. Se esse movimento acontece com um zoom, tradicionalmente isso não é considerado uma ruptura. Mas se você está... É porque isso, inclusive, se tornou convencional hoje. Isso já é incorporado direto nesse vídeo de YouTube, né? Se você dá um corte direto para uma imagem de mais aberta para mais fechada, sim, isso subvertia o que era considerado adequado até os anos 60. E durante muito tempo, porque esse tipo era um tipo de linguagem de vanguarda. Porque você introduzia um elemento de... ruptura mesmo, assim. Ruptura muito radical. Que os outros tipos de cortes, tá filmando você aqui de frente, depois tá filmando eu falando para cá. Esse era um tipo de corte que era admitido, que era justamente para enfatizar que o tá falando, não tem. Sim. Mas isso no mesmo a câmera sem se mover, etc e tal, parecia isso que você falou. Uma ruptura abrupta, tipo, pô, caraca, não, mas ficava um negócio, não era para falar assim, tipo, não se dito assim. E hoje se usa, isso é convencional, tipo, o cara fala no YouTube, eu vou falar uma coisa, marcar mais, aí vem o jump cut com a cara mais próxima. Não, é uma outra coisa que se faz também hoje muito nessa linguagem do YouTube é o corte das pausas, né? Que também é jump cut, isso. Exatamente, essa linguagem que a gente tem aqui no podcast, que é isso aqui que eu acabei de fazer, né? Não sei o que, isso não se admite dentro desse ambiente do YouTube. Acho que hoje em dia até tem mudado, mas assim, no início a linguagem era essa, né? Era você cortar essas coisas que são meio arestas mesmo, assim, porque é para poder condensar a informação, né, cada vez mais. Aí que tá. Aí é por isso que não necessariamente as melhores soluções que o cara dá, que isso era uma técnica de vanguarda dos anos 60, e hoje se generalizou qualquer bunda mole fazendo vídeo. Sim, claro. Usa isso. E isso não gera mais o impacto que gera. E talvez, tipo... Claro, que aí os usos são diferentes, porque na época a ideia de fazer isso era justamente isso, meio romper com a própria ideia da naturalidade do cinema. Porque... mas existia uma intencionalidade nessa parada. Sim, claro. Sim, existia uma intencionalidade. Mas aí que tá, pode existir outra intencionalidade no produto artístico que o cara está fazendo,
que, como ele delega, ou não, aquilo vai se tornar a linguagem do tempo, porque ele não está preocupado. Aí, claro, tudo Eu entendo o que você quer dizer. É porque ela fica sempre dentro de uma estrutura canônica, né? exatamente. Né, o cinema, que é essa arte que engloba diferentes linguagens, mas aí você pega todas essas diferentes linguagens que estão trabalhando, atuando dentro dos cânones de cada uma delas, fica uma obra completamente marcada por cada uma dessas linguagens, assim, né? Pois é. Por exemplo, vou dar um exemplo que pode parecer besteira, mas isso é comum com as editoras. Mas no caso aqui no Brasil, da Companhia das Letras, isso é muito marcante. Eles têm uma política tipográfica e tal, que porra, tá aí há 30 anos, mais de 30 anos, essa porra, quase 40 anos. Letras que meados dos anos 80, que é a mesma, basicamente. Às vezes a letra fica maior, menor, mas a letra, é tudo muito. Eu não sei se em algum momento algum artista fala, não, eu quero uma outra tipografia. Se vai rolar. Dentro da Companhia das Letras. Provavelmente a editora não vai. Eu nem sei. Eu acho que em casos que o cara manipula muito radicalmente como Valêncio Xavier, tipo, a obra de arte é uma obra que envolve iconografia, etc e tal, é autorizado, mas tipo, manipulações mais sutis, eu acho que não. Deve ser vetado. Deve ser vetado. Até porque a maior parte dos autores não trabalham com isso. Exatamente. Não. São poucos que vão tentar ter uma interferência assim. Qual tipo, vou publicar um livro. Qual a fonte que eu vou usar? Pois é, né? É. Ele está preocupado muito mais com o conteúdo do que com o aspecto gráfico mesmo, Sim. né? Mas aí que tá. Em que medida o artista tem que se preocupar com isso, né? Eu não sei, é muito difícil saber, né? Porque, de fato, é porque, assim, hoje em dia, cada vez mais, eu percebo que as diferentes linguagens artísticas já não existe mais essa grande diferença entre elas, porque está tudo muito integrado, né? Porque o que eu quero dizer com isso? Assim, hoje é impossível imaginar um mundo em que a música não esteja ligada à imagem, sabe? Então, assim, lançar uma música hoje significa lançar um vídeo junto. Sim. Não significa mais lançar apenas a música, só o áudio. Se você lança só o áudio, você vai ter menos gente ouvindo a tua música, porque a maior parte das pessoas hoje ouve música pelo YouTube, não é nem pelo Spotify, que é streaming de áudio, sabe? Do mesmo jeito que esse podcast aqui, ele é muito menos ouvido porque ele é só em áudio. É um podcast raiz. Então, vamos fazer um vídeo, então, para vocês poderem ver aqui a bagunça do apartamento? Não, assim, o que eu quero dizer é que se ele tivesse no YouTube estático, mesmo com uma imagem estática, que fosse uma foto nossa ali, de dois babacas ali, não sei o quê, provavelmente ele teria mais acesso porque as pessoas procuram. O YouTube é muito mais popular do que todas as outras plataformas de streaming. Captei Você mensagem. Então, assim, cada vez mais, todas essas linguagens, elas estão integradas, né? Então, mesmo a literatura, se a gente parar para pensar hoje, em 2021, é impossível você imaginar que ler um texto numa formatação meio sem... Que, na verdade, eu acho que isso já vem de antes, né? Assim, essa coisa da formatação do texto literário, isso é uma coisa que desde antes você vem tentando captar a atenção do leitor muito a partir dessa grafia mesmo, assim, né? Desde da forma como você desenha a letra, não sei o quê. Eu acho que isso já existe. Eu não sei se talvez seja uma percepção contemporânea a respeito de como se fazia anteriormente. E aí por isso a gente olha, por exemplo, a grafia como era anteriormente e talvez encare isso como algo meio... Pô, era tão mais bonito, não sei o que. Eu não sei se isso era deliberado, assim, do cara querer fazer, ou se era só a porra da grafia da época mesmo e foda-se, né? Assim, tipo... Entende o que eu quero dizer? Você está falando de determinados padrões, mas está falando de tipografia ou de... Da tipografia mesmo, assim. Se já existia uma...
Isso depende de contexto para contexto, depende de uso para uso, depende de uma porrada de coisas, depende de evolução de técnicas de entendimento de quais são os tipos de letras que são mais legíveis para determinados contextos. Mas independente disso, assim, que é então, um assunto mais complexo, o que eu quero dizer é que eu acho que cada vez mais essas linguagens elas vão ficar, à medida em que a gente vai entrando nessa coisa cada vez mais digital e tal, essas linguagens elas vão ficando cada vez mais integradas. Então fica muito difícil você conseguir separar literatura de imagem, de audiovisual, música de audiovisual, não sei o que, vai ficando tudo muito junto. Até o ponto de, por exemplo, você vai ler ali no tablet ou no e-book, aí vai ter um linkzinho ali de alguma coisa, você vai clicar e já vai cair na outra parada, e já está tudo muito junto, né? Assim, então, eu acho que por conta disso, ou das duas uma, ou o cara ele entende da porra toda, ou então ele realmente entrega para quem entende. Assim, sabe? Eu acho que depende do que está se buscando, né? Porque tem certas coisas que nós achamos que são fora do que é o do métier artístico e, dependendo de determinados contextos, passam a ser integrados. Como nós estávamos falando logo no início, a questão do cinema, e foi isso, né? O cinema, em algum momento, passa a ser, a partir dos anos 50, com os caras que vão dar origem no Velho Vago, entendido como uma obra autoral, né? Então tem uma visão individual ali, condensando tudo, em vez de ser simplesmente um produto qualquer que não tem uma intenção de unidade. E o Wagner tinha isso muito claro. Tá acabando a tua bateria? Não. Ah, não, é porque está no modo de economia. Tá no modo de economia. Por exemplo, o Wagner teve essa concepção, que chamava em alemão, preparem-se, Gesamtkunstwerk, obra de arte total. Por quê? Porque o Wagner ele me abandonou aquela coisa de que, porra, na ópera tinha o compositor e tinha o libretista, o cara que fazia o libreto, por isso chama libretista, que é o cara que escrevia, só escrevia as letras. E, como todo mundo sabia, a qualidade poética era muito tosca. O libreto era um negócio. História da carochinha. História da carochinha, foda-se. O Wagner não, mesmo que seja tão ridículo quanto. Ele tinha a concepção de que ele tinha. Ele, como compositor, tinha que também ter controle sobre o texto. Então, ele também escrevia. E isso foi uma inovação na época, com certeza, nas óperas, porque isso não era alçado do compositor, mas ele falou, na cabeça dele não conseguia, não só isso, mas também dar as direções de palco e tal, que era a ideia de que ele estava, e que de fato, para a realidade da obra, da ópera, é o que faz sentido, né? Claro. Já que tem letra, tem canto, tem encenação. Mistura então, a porra toda, né? Tem mistura a porra toda, então faz mais sentido, né? Pro efeito artístico o autor conseguir ter controle, manipular essas porras. Exatamente, alguém manipular. Podem ser mais pessoas, mas envolve a integração de uma porrada. Porque, no final das coisas, o ator também não deixa de ser um artista, etc. E tal. Mas ele falou, porra, se eu posso aqui ter um controle sobre a questão da como vai ser uma encenação, como vai ser a letra, e chamou essa responsa para si. Porque aí ele conseguiria associar determinadas palavras mais facilmente a determinados conteúdos musicais, sentiu mais à vontade. Então, evitava os erros de prosódia. Os temidos erros de prosódia. Mas isso não era uma não questão, tipo... E isso é contextual também, né? No inglês, quando falam, o cara é singer-songwriter, né? Como se o cara não é só o compositor, mas também ele é o intérprete, né? Aqui no Brasil a gente está começando a usar isso como o cantautor, né? Tá se usando isso? Não sabia, não. Tá se usando, o cantautor, essa figura do cantautor, né? Pois é. Mas aí também parte do pressuposto que pode ser um pressuposto errado também. Pode ser maléfico para a intenção artística. Porque não necessariamente o melhor intérprete é o seu próprio... Absolutamente. Seu próprio... É o autor da obra. Absolutamente. Absolutamente.
Mas pode se criar essa... Porque esse exemplo é muito legal, porque ele é mínimo, né? Que é diferente do cinema, do que a gente está falando, Sim. por exemplo, da gravação de um disco, não sei o que, de lá. Isso é um exemplo que é muito basilar, assim, né? Porque você pega canção. O que é canção? Ah, você cria uma melodia e você tem uma letra, né? Ora, você pode ter uma pessoa que faça as duas coisas e, portanto, tem o controle a respeito disso maior, ou você pode ter duas pessoas, né? Um poeta que consiga escrever muito melhor e um compositor que consiga compor uma música muito melhor. Então, assim, são duas figuras diferentes, com funções muito diferentes. Sim. E, e essas ideias elas podem convergir ou não, né? Sim. Assim, é muito complicado, porque pode ser que a intenção daquele que escreveu a letra, o poema, não tenha absolutamente nada a ver com a melodia, com a canção que foi criada pelo outro, né? Com a música que foi criada pelo outro, meu Deus. Ou o contrário, né? Você compor uma música e dá para alguém fazer a letra e essa letra não se adequar em nada ao que você imaginava do que aquela melodia poderia transmitir, né? Isso é um bom exemplo, porque você tem basicamente dois elementos, né? Letra e música. E como você consegue concatenar essas duas coisas assim, e mesmo aí já dá merda. Porque ou pode ser o cara que faz as duas coisas, ou então se você divide essas tarefas, aí já dá problema. E realmente, assim, porque não é à toa que existe essas parcerias que são muito frutíferas de compositores e letristas que, porra, duram anos a fio, porque são os caras que meio que se encontram e é o casamento perfeito, porque um compõe um poema e o outro consegue musicar muito bem, de acordo com aquele que o outro estava esperando, e vice-versa também, né? O cara compõe uma melodia, o outro vai lá e escreve uma poesia e tal. É isso que eu ia falar, inclusive, porque esse tipo de parceria, durante muito tempo... É porque na música pop, principalmente a partir do rock, é que começou a ter essa fusão entre o cara fazia a letra e fazia a música e ele interpretava, né? Uhum. Mas durante muito tempo todos esses elementos foram bastante separados, né? Tipo, tinha um compositor, o compositor geralmente trabalhava com letrista, o George Gershwin era assim, né? Ele trabalhava, o letrista era o irmão dele, o Burt Bacharach também tinha um letrista, Halsey lá das tantas, era um cara que trabalhava com ele direto. E são letras assim, até meio bobas, assim, até. Eu sempre me preocupando assim, porra, o Burt Bacharach não é Não capaz acaba- tipo, porra, de fazer um negócio. Por algum motivo ele não se. Se Ele atrevia. não se atrevia. Tipo, é um negócio. E claramente, porra, pelo tipo de música que ele compunha, o fato. É óbvio que o cara tinha um nível intelectual mais do que capaz de. Mas não. Porque com certeza reconhecer isso, né? Você está fora da minha alçada e tal. Uhum. É o cara que consegue perceber. Porra, quais são as palavras que encaixam de boa aqui, consegue. Não, porque às vezes são coisas simples que nós achamos que são bobas, mas Isso é verdade. não vai funcionar. Eu, particularmente, né, porque sou um grande compositor, eu tenho uma dificuldade muito grande. Não, porque são coisas diferentes. Tipo, Não, eu não me arrisco a escrever nada direito. porque essa coisa, apesar de escrever, eu tenho uma. Tipo, porque são coisas diferentes, habilidades Mas é diferentes. porque Né? também a gente tem um pouco de desprezo por canção. Aí eu acho que entra numa outra jogada também. Mas, cara, eu tenho uma dificuldade crônica de conceber letra para música. Uhum. É um negócio assim, é esquizofrênico mesmo. Porque não consigo, tem dificuldade. Pode ser isso também, né? Tipo, é o cara que consegue, porra, sacar, não, essa melodia aqui fica legal com essas palavras aqui, consegue desenvolver para o negócio não ficar artificial. E isso aí que você falou, de fato, esse é exatamente o exemplo que eu dar. E isso mudou, bem que hoje meio se entende que a música, em alguns setores, claro, no hip hop não é assim, né? Mas no rock continua sendo. É o cara que faz a música, faz a letra e interpreta. Aí Mas no fudeu. hip hop não é assim? Não entendi. Porque no hip hop, às vezes, é comum o cara ou pegar um sample, então
Ah, tá, não é entendi. dele, Aham. ou às vezes, em certos casos, nem a letra é de um outro rap que dá pro fulano, Ah, é? grava. Rola isso? Também Ah, rola isso. Isso é entendi. muito criticado também, né? Porque aí tem essas concepções de que. Nossa, mas é engraçado, porque logo no hip hop, que é que tem essa coisa do rap, que é uma coisa meio do cara ficar. Pois é, mas aí um desses aí, famoso que eu não manjo muito bem, mas estava lendo um tempo atrás, que era exatamente isso. Um grande produtor falou, não, tipo, pô, às vezes o cara é um grande intérprete, que é a mesma lógica, tipo, mas o cara não sabe escrever. Engraçado, mas eu acho que É. provavelmente isso seja mais no mercado americano, porque Ah, aqui, sim, sim. É do mercado aqui, americano isso, é, né? porque aqui o que eu observo é exatamente o contrário, que a galera que escreve é quem canta a própria letra e tal. Tem uma coisa meio de. Tem uma coisa meio assim, aqui, pelo menos, eu não sei, mas eu também não sou uma pessoa muito inteirada sobre o mundo do rap, do hip hop, não sei o quê, mas o que eu percebo é que tem uma coisa de contar, falar muito sobre a própria realidade, de onde É. veio, a essência, não sei o quê e tal. Então, acho pouco provável que. Mas, pô, agora eu lembrei, por exemplo, aquele 6ix9ine, né? Um rapper lá americano, maluco lá, ticano. É isso, ele gravou vários que não eram composições dele. Agora, é um desses, não sei se é o Dr. Dre, enfim, um desses produtores lá manjados foi fazer defesa, tipo, de que, pô, nem sempre você encontra o melhor rapper para uma boa letra, para uma boa canção, o cara interpreta, pô. Não, mas Tipo, tá tudo ok também, não tem porque, problema mas nenhum. isso tem a ver com determinados campos É, e expectativas. é, Isso que você está falando, se você acha que a música tem que ser autoexpressão do é. fulano e tal, não Não, é sei o porque quê. pelo menos aqui no Brasil eu sei que tem uma jogada que é essa coisa do. Que talvez por conta do hip hop, do rap ser mais bem desenvolvido nos Estados Unidos, assim, é uma coisa. É mais antiga lá, então já se transformou, e aqui é mais recente do que lá. Então ainda esteja passando por uma etapa que lá já foi. É. Sacou? É, lá talvez isso já não seja mais uma questão, assim, a gente pode interpretar música de outros caras e tal, não tem essa parada de, porra, eu tenho que cantar sobre a minha realidade, não sei o quê, do gueto, não. É. Talvez lá isso já tenha sido suplantado, já não faz mais diferença, assim, sabe? Porque já provou o que tinha que provar, todo mundo já entendeu que fala de uma realidade e tal, não sei o quê. Sim. Agora a gente não precisa mais ficar todo mundo falando ali, não sei o quê. E a arte da. Enquanto aqui talvez ainda esteja nesse estágio, né? De que, porra, o hip hop, o rap aqui é uma coisa meio de você falar do cara que veio da periferia. Então é o cara que fala da periferia, da realidade dele. Daqui a pouco chega nesse ponto aí, né? É, Hum, não sei. é. Não sei, mas aí você cria essa ilusão, né? De que tem um artista ali falando. Não é canção que é foda, né? Que é. Aí também Mas não, mas eu queria falar de uma coisa interessante, que eu acho particularmente interessante, que é isso, assim, a gente estava falando dessa coisa do, do mercado literário, né? Como que isso se estabelece no mercado literário também, assim, essa coisa de, porra, da gente ter interferência, do artista ter interferência, não sei o quê, e que em outros campos a gente consegue observar isso, né? Porque a gente, no teatro, eu não consigo perceber, por exemplo, nas artes plásticas. Como é que isso se daria nas artes plásticas, como né? assim? Eu não sei, porque essa coisa da- do controle integral a respeito da obra, né? Nas artes plásticas é o que isso? O que é isso? De repente que tipo de lugar que É. você vai expor, né? As condições que você vai expor É, aquilo, né? né? De É. repente tem algum produto, né? Alguém que vai tomar esse tipo de decisão. Eu não sei, até porque a gente não é das artes plásticas também, aí fica mais difícil, né? Né? Num caso como esse é mais complicado, né? É porque Mas eu acho que isso tem muito a ver também com essa coisa da reprodução, né? E nas artes plásticas eu acho que é um domínio em que o artista ele tem muito mais controle, porque a distribuição é quase que tipo. É a peça em si, né? Não tem essa porra de distribuir em grande escala, assim, sabe? De reproduzir em grande escala. Então não tem muito o que fazer. É meio que só o cara que pode ter controle sobre aquela porra. Do mesmo jeito que eu acho que o teatro talvez seja um pouco assim, né? mas essa coisa da arte plástica, das artes plásticas, isso também
Isso também é uma construção histórica, porque durante um bom tempo, as obras do Renascimento, enfim, mesmo no Barroco, as obras, e depois também, as pinturas, elas não eram todas feitas por um artista único, ou esculturas, enfim, não só pinturas, né? Você tinha uma série de buchas lá dos aprendizes que, que faziam, tipo, uma série de operações, assim, que o cara simplesmente dirigia. O cara era muito mais um diretor, falava, pinta ali a porra do anjo ali. E aí depois o cara vinha, isso aqui, vou dar ajeitar essa asa aqui. E resolvia. O Da Vinci começou assim, né? Ele começou como aprendiz do Irlandaio, no final do 15. Tem essa história apócrifa, não sei se é verdade, né? Que ele pintou, e é muito claro na pintura, né? E acho que é uma anunciação que tem um anjo. O anjo está muito assim, muito discrepante, muito melhor assim, do que o resto da pintura. O Irlandai, que era o mestre da falou, eu desisti de pintar. É o quê? Eu desisti de pintar. O resto? E pintou só o anjo. Não, porque a missão do Da Vinci era pintar um anjo que estava num canto lá da porra da... Ah, e o anjo ficou foda. Aí o cara desistiu de pintar o resto. Cheio de pintar. Ele falou, abandonar a pintura. Porque o anjo ficou foda demais. Eu falei, vai tomar no cu. Vou fazer o resto não. Mas fez o resto da botando, mas ele decidiu abandonar a pintura. A pintura! Ou seja, o Da Vinci fez o resto, foi isso? Não, o cara fez, tipo, mas depois daquele quadro, ele falou... Ah, abandonar a pintura. A carreira de pintor. Ah, tá. Fazer outras coisas. Foda-se, não vou mais ser pintor, não. Deixa aí. Então, entendi. Vou fazer outra parada. Não dá pra mim, não. Eu podia, né? O cara só tinha que pintar um anjo. O anjo dele ficou mais foda que o resto inteiro. Ele estava no canto ali da pintura. Chamando mais atenção que a porra toda. Isso não serve pra mim. Eu não tem que ser pintor, não. Exatamente. Entendi. Durante muito tempo foi isso também. Era o cara lá. Maneiro essa história. Tinha esses esquemas. Isso aí, ninguém sabe essa história. Não, provavelmente é apócrifa. O quadro de fato existe. É igual na música brasileira, tem uma porrada de história dessa também. Tá ligado? Mas é muito claro, de fato, no quadro a diferença do anjo. Depois eu vou até procurar aqui da Anunciação. Acho que é da Anunciação. Pra mostrar pra você. Vocês verem como meu 3 aqui logo no início. Que era 7. Então isso já teve também nas artes plásticas. Nas artes plásticas. Tipo, o cara tinha autocontrole, que tinha a palavra final, mas a obra não era. Não é. Tanto que isso gera problemas de identificação. Ah, não, tem um exemplo bom, né? Aqui no Rio, que é o mural do Cobra lá na Praça Mauá lá. Uhum. Todo mundo acha que foi o Cobra que fez aquela porra, né? Ah, não foi não? Não, é claro que foi, mas assim, ele tinha uma equipe. Ah, sim. Ele era com um pincel de 2 milímetros lá. Coordenando a equipe, né, porra? É óbvio. Aí fala, em que medida o cara... Porque com certeza alguma coisa alguém fez ali, por mais que tenha as instruções, o cara tenha escolhido, faz com... Porra, sempre faz com um negócio idiosincrático que não é do cara. Inclusive a gente estava até falando isso ontem, enquanto estávamos pedalando, né? Bicicletando por aí. Que a gente estava falando dessa coisa né? Que, por exemplo, o Led Zeppelin tem essa parada de todo mundo entra como compositor da música, né? Então, todas as músicas do Led Zeppelin, você vai ver, de todos os álbuns, todas as músicas, os 4 estão lá, assim, como compositores. E claramente não foi, mas certamente foi um acordo, né? Ó, sim, tudo que for aqui vai entrar os 4 e ponto final, todo mundo vai ter direito. Porque tem isso também, né? O cara compôs de um jeito, mas na hora de gravar, o outro tocou de uma maneira ali que já contribui para aquela porra soar de uma forma, né? De uma determinada forma. Em se tratando de banda, grupos menores, por causa de uma orquestra e tal, é um pouco diferente, eu acho, porque como que eu posso dizer assim? Por exemplo, você tem um grupo de violinos ali, 10 violinos, eles vão tocar de maneira um pouco mais condicionada, um pouco mais coesa, né? Uhum. Dificilmente um violino vai fazer tanta diferença num grupo de 10 ou 20 violinos ao ponto de modificar a concepção.
Agora, você tem um grupo de 4 músicos, né? Em que cada um vai estar executando uma determinada função, muito provavelmente a forma como ele vai executar a sua função vai contribuir para que aquilo seja registrado de forma diferente, né? No King Crimson tem um caso desse. Tem uma faixa instrumental que foi uma improvisação e o baterista recebeu créditos porque ele não tocou. Então eles consideraram que o fato de ele Não ter tocado. ter sacado que não era para ter entrado naquela hora era. Mas isso é verdade. Né? Isso é verdade. O cara ele pode ter falado assim, ó, né? Numa composição, eu sou um batera. E aí a gente está criando aqui a música. Pô, o que a bateria pode fazer? Cara, eu acho que aqui essa é uma música que não deve ter bateria. Ela vai soar muito melhor se não tiver bateria. Ele foi compositor. Não é? Foi, com certeza. Com certeza. Porque é o que é esperado, né? O cara consegue ter uma concepção ali, uma intervenção de que. Na verdade, acho que o resultado melhor seria exatamente, a não participação dele. E o esperado é isso, né? Tipo, você ter o baterista, etc. Isso. E tal. Eu falei Guirandai, mas eu falei merda, é o Verrocchio. Né? Ao contrário do Péricles, que crava as áreas, eu falo besteira. Uma vez em 188 episódios, cara. Verrocchio. O Da Vinci foi assistente Verrocchio. Era esse anjo aqui. Estão vendo aí, gente? Estão vendo aí? Aí é um anjo que é a esquerda inferior aqui do quadro. Aí o Verrocchio teria falado. Tem 2 anjinhos, é o anjinho do canto. É o anjinho do canto aqui. Aí o Verrocchio falou: eu desisti dessa porra. Foda-se. Ninguém sabe se isso é verdade ou não é. Bom, é isso. Concluímos alguma coisa? Não, para variar. Eu concluí que eu. Quer ter controle de tudo? Quero controlar tudo, até a tipografia. Eu estava falando aqui antes do episódio, antes de eu decidir ser esse escritor famoso, que todos me conhecem aí, no mundo todo, né? Tendo essa vida de inúmeras aí, né, festas e celebrações e prêmios internacionais e casos com modelos internacionais breves e tórridos. Antes de ter essa minha carreira aí meteórica como escritor, eu queria ser jovem, né? Sem ter percebido ainda o sucesso que viria, eu queria ser cineasta, né? E na minha cabeça, os inúmeros filmes que eu via tudo. Eu via o tipo de tipografia que ia usar nos créditos, como ia ser o pôster, slogan, a porra toda. Né? Mas isso aí dependeria, né, de você aí, mecenas milionário, bilionário, que não sabe como gastar o seu dinheiro ou lavar seu dinheiro. Então, você ainda pagar menos imposto. Você pode buscar. A carga tributária aqui no Brasil nem é tão alta, aumenta aí, pô. Pra você pode buscar meus projetos cinematográficos que ainda estão aqui retidos no fosfato cerebral. Por enquanto. Não durante não tem muito tempo, não, mas enfim. Então ainda aí que eu vou fazer, eu controlo a porra toda. Bom, eu particularmente gosto da ideia de ter a colaboração de profissionais assim do ramo, né? Desses outros ramos. E deixar isso um pouco aberto para permitir a criatividade desses artistas também que possam colaborar com o projeto. Mas, é claro, com intervenção. Não acho que deva ser completamente aberto assim para que cada um faça o que quiser, não. Eu gosto da ideia de delegar, mas, ao mesmo tempo, em se tratando de um projeto pessoal, né, claro, porque são, né, situações diversas, mas em se tratando de um projeto pessoal, acho legal a ideia de delegar, mas, ao mesmo tempo, poder interferir. Então, ver o que traz, o que esses artistas de outros campos trazem de volta para eu poder dizer, não, era um pouco mais por aqui, porque eu acho legal a possibilidade deles me trazerem coisas que eu não pude imaginar. Imagina você gravar um choro, acho que gravar um Piazzolla, Libertango. Não fala choro, não, cara. Libertango, então, vai gravar um Libertango com
na selva, tipo do Tchan, com o mesmo cenário, você tocando. Essa é a mistura do Brasil com o Egito. Quer gravar essa aí? É um show do Brasil com o Egito. Mistura do Brasil com Com o Mianmar. o Mianmar, não, porra. Foto que Buenos Aires não cabe, tem que ser uma trissílabo. Essa é a mistura do Brasil com caminheta. Com caminhento. Aí tu toca lá o Piazzolla com o elefante do Tchan. Tchan na selva. Pode Você ser. lembra? Você acha que. Aí não teria problema nenhum fazer um clipe com você gravando uma toca Piazzolla com o elefante do Tchan. Você se lembra do Tchan na selva com o elefante? Lembro. Que era uma ofensa, né, à biologia, né? Porra, o elefante não vive na selva. Mas é. Nem cabe. A nossa ignorância a respeito da geografia mundial é foda, né? Depois a gente ainda zoa os americanos, né? Os estadunidenses que são ignorantes. Eu lembro que eu fiquei chocado com isso, cara. Brasileiro, em geral, não sabe nem que o Egito fica na África. Porra! Vamos desligar, porque vai cair o nosso... Cadê? Eu quero ver o elefante. O elefante aparece uma hora nesse clipe. Desliga isso, cara. Vai cair nosso episódio. Gente, vamos dar um tchau aqui. A gente vai assistir agora. É o quê? Qual é o nome? É o Tchan na selva. O Tchan na selva. Assista aí você também. Cadê? Pra eles não derrubarem o nosso episódio. Falou. Cadê o elefante? Dá um tchau aí pro povo. Tchau, gente. Vai falar do Chevette? Você vai falar do Chevette? Ah, não. Por enquanto decidi... Tá resguardando o Chevette? Estou resguardando o Chevette, porque ele sofreu alguns danos quando ele esteve nessas semanas aí na rua, abandonado aqui a 2 quilômetros. Até o agente Marcondes, né, do serviço de retórica muscular, conseguir Retórica muscular é maravilhoso. resgatar o meu... Né? Essa loura do Tchan... Então tá bom. Deixa eu dar Gente, vou dar um tchau pra vocês. Acessem @Péricles de Moraes no Instagram, Álvaro Figueiró no Instagram também. Olha o elefante aqui no fundo, aqui, ó. Um beijo, tchau.